terceiro módulo, eu queria chamar aqui para conversar com a gente o Gustavo Caetano, que é o criador da Sambatec e presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu queria chamar também o Marcelo Pimenta, responsável pela curadoria de empreendedorismo da Campus Party e professor da ISPM. Eu falo ISPM porque eu sempre confundo ISPM com ISPN e aí fica uma bagunça. E queria chamar também o Rodrigo Menezes, que é coordenador do Comitê de Empreendedorismo, Inovação, Capital e Venture Capital da ABVCAP, Associação Brasileira de Private Equity, e sócio fundador da De Hayck Menezes Advogados. Bom, vamos começar então. Desculpa, eu dei as costas para vocês que eu não estou conseguindo hoje controlar esse tanto de papel, iPad e tudo mais. Bom, a gente vai começar esse terceiro módulo desse debate que a gente tenta entender um pouquinho o futuro das startups, enfim. Esse que já é o 8º encontro Estadão PME, parece incrível, mas desde 2011 já é o 8º. Bem bacana. E eu queria começar perguntando para o Gustavo. Gustavo, você recentemente fez uma ponderação bem interessante a respeito desse nosso módulo, né? Que pretende mostrar os meios, entre aspas, de vender a sua startup para o mercado, para o investidor, para chamar a atenção desse investidor. Você disse que quem faz um negócio, faz apenas um negócio, isso não funciona hoje em dia. É preciso ter um propósito, um porquê de fazer aquilo. Hoje você acha que falta esse propósito? Você, pelo que você tem visto de mercado, na sua experiência, óbvio, na Sambatec, mas muito na Associação Brasileira de Startups, você acha que está faltando esse propósito? Ou que essa motivação para começar uma empresa ainda não é tão grande quanto o propósito de ficar milionário? Ou seja, tem mais gente pensando quanto dinheiro vai conseguir daqui a um tempo do que exatamente de eu estou empreendendo, porque isso é uma coisa interessante, é uma coisa que eu quero para a minha vida. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Bom dia, povo. Tudo bom? Bem, né? Bom tá na tela de cinema. É grande, fica bonito. Fui na outra sala ver como é que eu ia ficar. No meu caso, ficou horrível. Então, o que acontece? O empreendedor que não tem um propósito, ele acaba que cria uma empresa sem alma, né? Eu acho que todas essas empresas, essas startups que a gente conhece, são empresas que nasceram com um propósito, né? Com um sonho, com alguma ideia maior. Os empreendedores geralmente pensam em 3 coisas, né? Primeiro, o problema que acontece, a maioria das vezes, é que o povo pensa o seguinte: não, primeiro eu acho uma solução aqui, depois eu tento achar algum problema no mercado que essa solução vai resolver. E, na prática, o que acontece com as empresas de sucesso que eu tenho visto aí? Elas pensam em 3 coisas, né? Primeiro, eu estou melhorando a vida de alguém? Isso é um primeiro propósito interessante. O Thales estava aqui mais cedo, meu amigo. Ele tinha um propósito interessante, que era melhorar a vida das pessoas, né? Para quem é do interiorzão, vem para São Paulo para pegar um táxi, você liga para a cooperativa e tal, o povo não chega, depois dá meia hora, não achamos o táxi, uma moça, você me avisou. Tal. Aí, assim, é ruim, né, a experiência. O Thales chega com Easy Táxi e muda toda a experiência, né, com um propósito simples. A segunda coisa que todo mundo pode pensar também é que nem sempre inovação ou propósito tem que ser algo novo, né, inédito. Você pode mudar coisas que já existem. Então, tem gente que o propósito é: vou melhorar alguma coisa que já existe e é ruim. O Richard Branson, por exemplo, o maior empreendedor da Europa, o que o cara faz? O cara pega a empresa ruim, falida, né, compra uma empresa falida de trem e transforma na empresa de trem mais legal da Europa. Monta uma empresa de avião, põe PlayStation dentro do avião. Então, o cara muda a experiência, né? E aí eu tenho uma experiência própria, nesse segundo ponto específico, que é melhorar alguma coisa que já existe, que eu acho que vale compartilhar aqui para os empreendedores, rapidinho. A minha empresa mexe com plataforma de vídeo, e uma vez eu estava com o diretor da TV Globo, e eu olhei na mesa dele assim, tinha um monte de fita. A gente é mineiro, né? A gente pergunta: o que é esse trem aí? Aí eu, não, isso é fita para enviar comercial. Se o Estadão quiser enviar o comercial para a Globo, manda uma fita por motoboy. Eu falei: gente, até hoje é assim? Mas se o motoboy for atropelado, perde a campanha. Eu falei: não, mas todo dia morre gente aqui e tal. Aí eu falei assim: eu posso tentar arrumar esse trem? Né? Porque ele falou assim: não, isso aqui é assim porque sempre foi. Eu posso tentar arrumar esse negócio? Aí eu montei uma plataforma
que juntava agência de propaganda com emissora de TV. Pusemos para rodar na Globosat, 100% da Globosat rodando digital. MTV, Viacom, Discovery, vendemos para todas de canal fechado. Voltamos na Globo, 1 ano e pouco atrás. Globo, todo mundo está usando, mas nós queremos você que tem o dinheiro. Podemos botar esse negócio aí dentro da Globo. A Globo fez um monte de teste no Rio, São Paulo e tal, e aprovou, e ele assinou com a gente a única plataforma no Brasil que podia receber conteúdo de maneira digital para a TV Globo. Quando a gente assinou esse negócio para a Globo, veio a maior empresa do mundo no setor, que chama AdStream, e comprou 50% dessa empresa nossa. Nós contratamos o presidente da Fox aqui no Brasil para ser o CEO dessa operação, uma operação que roda lá no WTC hoje, tem 400 clientes, 25 emissoras que usam. Aí você pensa assim, como é que nasceu um negócio dele, negócio grande? De uma pergunta boba. Então, às vezes, qual que é o propósito ali? Gente, vamos arrumar isso, está errado, está ruim. E muitas vezes na nossa frente fica passando um monte de oportunidade e a gente deixa de pensar, né? Pô, por que isso aqui? Ah, porque sempre foi assim, né? Por que funciona assim? Ah, porque sempre foi. E eu acho que a terceira coisa que eu sempre penso é, às vezes, fazer que alguma coisa que não tem escala, que é pequeno ainda, chegue em mais gente. Então, pensa assim, eu sou de uma cidade chamada Araguari, Hariguera em inglês, para quem não conhece. Triângulo Mineiro. Aí, os 3B lá dentro, a Bela Araguari. Aí, chega lá, eu vejo lá, assim, por exemplo, chegar o coco gelado lá em Araguari é um trem difícil demais. Não dá para chegar o trem. Coco é um negócio difícil de transportar e tal. Aí eu fico pensando, gente, mas o cara furou esse coco e botou ele dentro de uma caixinha e chega em tudo quanto é lugar. Qualquer lugar que você for no Brasil, qualquer cidadezinha pequena, Araguari é grande, mas cidade pequena, você abre uma geladeira de uma padaria, tem um quero-coco lá dentro. Né? Então, o que esse cara fez? Ele permitiu que alguma coisa que não tinha escala chegasse em mais gente. Igual o cara que congela açaí e distribui açaí para o mundo inteiro. Então, às vezes, gente, o propósito é simples. Mas a gente precisa pensar primeiro, o que é o problema que eu resolvo, antes de pensar em como você vai resolver. E eu vejo que muito empreendedor de startup pensa primeiro num negócio super, né, mirabolante e depois tenta achar o problema que ele vai resolver. Legal. É por aí, Marcelo, você concorda? Você acha que o momento hoje no Brasil é esse? Com certeza. Bom dia a todos aí. Complementando um pouco e pegando por outro lado, né, eu acho que é uma espécie de glamourização desse tema das startups hoje no Brasil. Então, as pessoas acham que isso é muito fácil de fazer. Né? Ouvem uma história lá do WhatsApp, que hoje vale mais do que a Gerdau, mais do que o Pão de Açúcar, com 50 funcionários, e acha que vai poder fazer a mesma coisa. E isso não é verdade, né, gente? A gente sabe que é preciso ralar muito, né? É preciso ter esse olhar aguçado aí que o Caetano falou, no sentido de identificar problemas que podem ser solucionados, né? E as pessoas continuam, muitas vezes, copiando a ideia dos outros, assim, no sentido de fazer a mesma coisa. Dentro da aula lá na SPM, a gente tem um curso chamado Laboratório de Startups. Sempre tem alguém que fica querendo fazer um delivery de comida. Sabe? Essa é toda. Outro assunto. Resolver o problema do cartão de visita. Né? Todo mundo quer resolver. Não, é um problema que ainda tem, realmente, há oportunidades com relação a isso. Mas é preciso, às vezes, enxergar coisas que façam, que tenham um propósito maior, para usar aí essa mesma expressão. Eu acho que isso é muito relevante. Né? E é entender que tem muito que ralar para conseguir chegar lá. As coisas não são... Cada história de sucesso que aparece na imprensa, ela tem 100, 200, 1000 histórias de fracasso por trás. Né? Então, é importante entender que se a pessoa quer enriquecer, né, não é abrindo uma startup que é o caminho mais fácil para enriquecer. Abrir uma startup significa ralar demais, gente. Acordar mais cedo que os outros, né? Fala aí. Viajar o Brasil inteiro, ficar a noite inteira trabalhando, né? Trabalhar muito mais do que os outros. A coisa não deu certo porque um funcionário, um sócio, um parceiro fez errado. Tu tem que ir lá de noite ficar ralando para que o cliente, o outro dia, se sinta confortável. Então, eu acho que há, assim, de certa maneira, uma espécie de verniz que está sendo passado em cima desse assunto, que parece que é a maneira mais fácil de enriquecer é abrir uma startup. E isso não é verdade. Né? Então, acho que, só para concluir e passar a palavra, tem um outro lado que eu acho que é bacana dessa história do propósito,
que é o seguinte: se tu faz alguma coisa que tu acredita e que vai mudar a vida dos outros, vai valer a pena mesmo que dê errado. Porque tu está fazendo aquilo que tu gosta, tu está fazendo aquilo que os outros estão querendo, quer dizer, tu não conseguiu ganhar dinheiro, ok, isso acontece com muita gente, mas ao mesmo tempo vai ter valido a pena, porque você vai ter feito alguma coisa que você gosta, que você está ajudando os demais, né? Então, acho que essa história do propósito é muito importante das pessoas perceberem, né? É preciso identificar algo que tenha um sentido da vida, mesmo que dê errado. Porque se der errado, pelo menos eu fiz aquilo que eu gostava, né? Estou fazendo aquilo que está ajudando a vida dos outros, estou fazendo aquilo que eu acredito, né? Então, não adianta ficar com essa impressão de que copiar mais um aplicativo de comida não vai resolver e não vai fazer ninguém enriquecer, né? Quer dizer, aquele cara que fez o primeiro e que hoje já conquistou seus clientes, né, esse cara pode estar tendo uma posição confortável, mas aqueles que chegam, os retardatários, e que querem fazer a mesma coisa, não vai ter espaço no mercado para eles. Rodrigo, fala um pouquinho sobre propósito, porque antes de vender, entre aspas, a empresa, né, de apresentá-la para o mercado, a gente acha que todo mundo concorda que precisa ter um propósito por trás. Você enxerga esse propósito hoje nos empreendedores? Bom dia a todos, obrigado pela presença. A gente enxerga assim vários deles. Eu vou até contar aqui um caso. É um caso da minha própria família, né? O meu irmão, ele foi vice-presidente, diretor, vice-presidente e presidente de multinacional, de 2 delas das 100 maiores do mundo. Em determinado momento, com seus 30 e muitos anos, e falou: olha, não, eu aqui identifiquei havia uma oportunidade, ele resolveu sair e abriu uma empresa que se chama VidShopper, que é uma empresa que faz cliente misterioso. E ele identificou essa oportunidade porque ele trabalhou durante muitos anos com trade marketing e vai um pouco naquilo do que o Gustavo falou logo no começo, de dizer, poxa, ele identificou um problema. Ele, enquanto consumidor de soluções, ele falava, poxa, tem soluções aqui que não estão resolvendo este problema de como é que eu vou conseguir entregar um melhor resultado de atendimento, de saber como é que está o atendimento de determinado tipo de serviço ou produto, de empresas que vendem produtos ou serviços, e ele resolveu abrir empresa. E agora, para pegar aqui um pouco o gancho do que o Marcelo disse, as oportunidades que apareceram para que ele largasse a empresa dele, ele hoje já tem 2, foram enormes, né? Porque ele tinha sido passado nesse período todo de executivo, então trabalhava muito para o fim e não pelo meio, e aí vinha uma proposta XPTO, olha, você vai ganhar tanto, vai ganhar aquilo, vai ganhar... Pessoal, estou contente aqui. Não era o dinheiro, e o primeiro ano não foi fácil. O primeiro ano, da vontade de você, né? Eu acho que essa experiência a gente conversa bastante, falou, da vontade de você largar ali naquele meio do caminho e falar, poxa, mas está tão mais fácil que eu posso virar presidente dessa empresa que está na capa do Valor Econômico quase que todo dia. Não, o cara vai lá e continua persistindo e, óbvio, o negócio vai em frente. Então, tem que ter um propósito genuíno, mas tem que passar pelo problema antes de passar pela solução. Bacana. Rodrigo, ainda queria continuar com você. Hoje, você diria que para conseguir dinheiro atualmente para uma empresa, uma startup, enfim, você diria que o cenário é de todo mundo buscando dinheiro em todo canto do mundo ou vale a pena a experiência local, tentar buscar investidores nacionais? Como é que você acha que está essa busca por dinheiro hoje? As empresas brasileiras estão sendo atrativas do ponto de vista internacional, portanto está mais fácil conseguir dinheiro fora, essas empresas de fora estão vindo, ou a experiência nacional é interessante? Eu vou responder essa pergunta de outra forma. Acho que a questão não está na diferença de onde vem o dinheiro. Então, se o dinheiro vem do Brasil ou se o dinheiro vem de fora do Brasil. É o que o empreendedor pode representar. Legal. O empreendedor, o momento do Brasil ele é bom, porque os fundos estão captados. Vários fundos captaram no momento de bonança econômica. Então, você tem vários fundos brasileiros com mais de 100 milhões para poder investir. Essa pequena crisezinha do país, né, macroeconômica, não aqui no nosso universo de startups, foi boa porque também baixou um pouco as expectativas dos empreendedores. Acho a gente vivenciava a turma com o PowerPoint Company lá querendo vender por 10 milhões. Então está tendo um match mais interessante. Eu diria que o empreendedor ele tem que buscar, não queria usar a expressão do smart money, mas ele tem que buscar o dinheiro que mais se adequa à sua estrutura de empresa, não buscar o dinheiro por si só. O dinheiro está disponível
e dizer, olha, essa empresa aqui ela é estrangeira, mas ela fez vários investimentos em empresas do meu setor. Então faz diferença que eu busque dinheiro nesta empresa, porque ela conhece o meu setor nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia e onde quer que seja. Ou então de falar, poxa, o meu produto é voltado para o mercado brasileiro. Ele é voltado para o consumidor brasileiro ou para empresas brasileiras. É natural que eu tenha que buscar pessoas que tenham mais familiaridade com o cenário nacional do que com o estrangeiro. O mais importante nessa busca do dinheiro além de não buscar o dinheiro, é buscar um fundo que seja de verdade sócio, é buscar o sócio. O Gustavo, um pouquinho mais cedo, antes da gente começar, a gente estava batendo um papo ali antes da entrada, e ele contando, a gente já teve alguns deals juntos, até por outras razões, e ele comentando de um sócio de uma das empresas dele, que o sócio é super mão na massa, ajuda quase como se fosse um executivo, parece que tem lista de clientes para ligar e fazer prospect de empresa, né, de cliente. Então, isso faz uma diferença. Não é você captar 9 milhões ou 10 milhões que vão fazer a diferença. Pode ser que aqueles 9 milhões podem gerar muito mais do que 1 milhão que você deixou de captar. Não é o smart money, mas é ser esperto, né? É conseguir racionalizar isso. Por aí, você concorda, Marcelo? Quer dizer, hoje o que falta, talvez, para a startup que começa a chamar a atenção, ela patina justamente nessa hora de entender qual é o dinheiro que serve para ela e qual é o dinheiro que não serve, e às vezes o que serve é menor do que o que não serve. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. E acho que também, de novo, volto com a coisa da glamorização de tudo, né? Porque o investidor, né, o que ele faz? Ele coloca lá R$100 numa empresa porque ele espera receber lá daqui a 3, 5 anos 1.000. Né? Ele quer que esse valor valorize muito mais do que se ele botar num CDB ou numa poupança. É isso que ele está buscando. Né? Então, se o empreendedor tem uma oportunidade de um negócio que realmente vai dar certo, vai ter uma valorização muito maior de que qualquer outra aplicação, eu acho que a primeira pergunta que ele precisa fazer é: eu preciso mesmo desse dinheiro? Eu preciso? Se o negócio é bom mesmo, por que eu não invisto com meus amigos, com minha família, com minhas economias, e eu consigo fazer com que esse negócio ele vá? Porque quanto mais longe você conseguir levar o seu negócio com capital próprio, melhor você vai estar na hora que você for negociar com o investidor. Você vai estar com a empresa valendo muito mais. Então, acho que acredito, assim, eu vejo muito as pessoas que chegam com uma ideia no papel, uma ideia que não é tão inovadora assim, e a primeira coisa que eles querem saber é como conseguir dinheiro. Eu digo, não, querido, vai lá trabalhar, vai ralar um pouco, né, vai botar esse produto no mercado. Né. Hoje é muito mais fácil, aí a gente que é já da velha guarda, aí a minha primeira empresa de internet eu criei em 96. Né. Então, a gente passou aí ao longo dos anos vendo as coisas acontecerem. Né. Quando, em 96, para você botar um serviço, sei lá, um e-commerce no ar, você tinha que comprar um servidor, você tinha que alugar uma banda, você tinha que alugar uma sede, você tinha que fazer um monte de coisa, comprar um software. Hoje, se você quer testar um e-commerce, você tem plataformas gratuitas. Né? Você tem como fazer o seu negócio começar a rodar, muitas vezes com quase nenhum capital. E depois que ele estiver dando certo, aí sim, e você não tiver o capital próprio para acelerar, para fazer com que ele ganhe mercado rapidamente, aí sim é a hora de buscar um investidor, porque você precisa ser rápido o suficiente para que os concorrentes não cheguem na sua frente e ocupem aquele lugar no mercado. Então, acho que existe, às vezes, um momento errado de imaginar que precisa do investidor. O investidor, você precisa do investidor quando o negócio está se mostrando viável e que você está precisando acelerar, você não tem recursos para crescer rapidamente, para atender toda uma cidade como São Paulo ou todo o Brasil, e é para isso que você precisa do investidor, para ser um cara que te ajude com dinheiro e que te ajude com outras coisas, como networking, como mentoria, como contatos, né, como orientação, como sendo um cara para trocar ideias. Quer dizer, eu acho que é muito importante ver um investidor como um sócio.
né? Porque se você precisa só mesmo do dinheiro, né, talvez você possa pegar no BNDES, você pode pegar num banco privado, você pode buscar outras maneiras de conseguir esse dinheiro, né? Quando você busca um investidor capitalista, muitas vezes você está também atrás de outros valores intangíveis que não são especificamente aquele dinheiro que ele está te emprestando. Bacana. Gustavo, conta a tua experiência, porque você deve ter passado por isso com a Sambatec. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua experiência do dinheiro, sim ou não, o que eu faço agora. Eu acho que compartilhar isso é bem bacana. Não, legal. Então, realmente o que vocês falaram, eu presenciei assim e errei várias vezes também por não ter entendido no primeiro momento. A gente levantou a primeira rodada de capital em 2008, de fundo americano e tal, e a gente levantou recentemente com mais 5 VCs para 5 empresas de venture capital. E assim, um pouco da história da Samba é que eu criei a Samba como uma empresa para vender joguinho para celular quando eu estava na faculdade. E captei $100 mil, né? Na verdade, assim, eu consegui um contrato para trazer joguinho de uma empresa que fazia joguinho na Inglaterra, trouxe esses caras para o Brasil, liguei para meu pai e falei, pai, me apresenta para um cara rico. Aí meu pai me apresentou para um cara rico, mas eu falei, mas tem que ser rico mesmo, muito dinheiro. Ele me apresentou para um cara lá do Sul, que é dono de resort e tal. É rico mesmo, cara. E ele botou $100 mil. Até hoje. Ele tá mais rico ainda. Mas botou $100 mil no negócio pra gente montar essa empresa de joguinho para celular. Montamos esse negócio e tal. E aí foi a primeira coisa. Tipo, a gente trouxe um cara que tinha muita conexão. Então eu tinha 20 anos e o cara me botou para falar com a diretoria do Monte Telecom. Em um ano a gente estava vendendo do México para baixo. A gente vendia, acho que em 2 anos a gente vendia para todo mundo. A gente já tinha escritório em Santiago, já tinha história em Buenos Aires e tal. Só que eu achava que essa posição onde a gente estava era muito ruim, eu era só um reseller. Eu falei, eu preciso ter algum produto, né? E aí eu preciso ter algo que eu tenha controle, porque a posição que eu estava, eu vendia para algumas operadoras, então o poder de barganha da operadora é grande, e na outra ponta eu tinha poucos fornecedores, tinha um fornecedor. Se esse cara corta o contrato, eu quebro. Aí eu falei, pô, vou ter que vender. Aí criei um protótipo, que é outra coisa também, né? Depois eu aprendi que mais importante que vender ideia é você mostrar a sua ideia. A melhor maneira de mostrar a ideia é com protótipo. Porque eu já, aí depois, em 2007, pô, já não queria mais ouvir só a ideia. Queria ver, mas o que você tem? E aí eu fiz um protótipo de uma plataforma de vídeo, tipo YouTube, para vender para quem não queria usar o YouTube. E aí foi legal, porque eu contratei um japonesinho e falei, Japinha, faz um trem aqui para mim. Faz um protótipo aqui que eu quero levar em alguma emissora de televisão, que eu quero vender isso para emissora. Só que eu não sei se esse povo quer comprar. Então faz um trem, não gasta muito dinheiro, não. Aí ele fez um negócio em PHP, todo ruim e tal. E eu, olhando uma grande emissora aí, eu olhei a revista, ela estava lendo uma revista Teletime, né, que fala de tecnologia para televisão e tal. E eu vi o nome de uma mulher lá, que é a diretora de uma emissora grande. Eu comecei a mandar e-mail para ela, essa ponto, não sei o quê, tal, tentando achar o e-mail dela. E mandei o e-mail como se ela me conhecesse. Às vezes a mãe acha que eu sou lá do Morumbi, da turminha dela lá e tal. E aí isso, ela me recebeu, ela falou, Gustavo, tudo bem, pô, legal a sua ideia, mas eu só cuido da parte internacional da emissora, e eu posso te apresentar para o diretor de TI da emissora. E ela me apresentou para o diretor de TI, cheguei lá, tinha 20 pessoas, né, amigo da dona e tal, do filho do dono. E aí eu cheguei lá com um protótipo. E eu lembro do japonesinho falar assim para mim, chefe, você só clica onde eu estou falando. Qualquer coisa que você fizer errado, vai dar pau. E se eles mandarem você voltar, você fecha o computador e fala, acabou a bateria. Porque só faz isso aqui, é protótipo usar, é só para validar. Então eu fui lá vender a ideia e os caras compraram. E aí foi o nosso primeiro grande cliente. Aí eu fui atrás de um fundo americano que investiu $5 milhões. Depois a gente pegou 8 dos 10 maiores grupos de mídia do Brasil. Então, assim, vendemos um protótipo, né? E o fundo foi interessante porque o fundo só investiu na gente depois que a gente realmente tinha algo para mostrar. Não, tem cliente, tem produto e tal, eu preciso escalar. Agora eu preciso vender para mais gente. Isso porque você não clicou no botão errado, né? Nossa, se eu clicasse, estava enrolando. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Rodrigo Magalhães, ele mandou para a gente agora. Eu acho que o Rodrigo começa respondendo essa. Pronto. Ele pergunta assim, muito se fala de busca por investidores, né? Mas de uma maneira geral e bem simples, onde encontrá-los? Assim, e outra coisa, como é que os investidores encontram as empresas que eles acham interessantes, enfim, como é que funciona esse mundo? Pergunta legal. A gente trabalha lá no escritório para mais de 20 fundos de investimento.
Então, a gente trabalha para fundo brasileiro, para fundo estrangeiro, para corporate venture, então, para muita gente. E desses 20 fundos, e aí eu estou dizendo da Microsoft, da Qualcomm, da Performa, da DGF, da Atômico, de um monte de gente, a gente ouve a mesma reclamação. Falta startup. Falta bom empreendedor. Me ajuda a achar bom empreendedor. É dia sim, dia também. Não tem um só dia que a gente não ouça isso. E a gente também trabalha para muito empreendedor. E aí também vai desde o cara da PowerPoint Company, do cara que está testando o protótipo lá só no cliquezinho, até os caras mais sofisticados. Pessoal, a minha visão é de que, primeiro, se vocês entrarem, por exemplo, no site da BVCap, vocês vão ver a disponibilidade de todos os fundos de Venture Capital e as suas teses de investimento. Então, não basta falar assim, poxa, eu invisto, o meu fundo é de biotecnologia. Você vai falar com a Microsoft Ventures, ela não vai olhar para você. O meu fundo ele é de agrobusiness. Bom, agrobusiness, a SP Ventures é um fundo que gosta de agrobusiness. Está na tese deles de investimento agrobusiness. A percepção que a gente tem, às vezes, é que todo mundo quer buscar dinheiro, buscar investidor, mas também a turma não se dá o trabalho de procurar que tipo de investidor, qual é o perfil deste investidor. Porque, obviamente, tem 100 investidores, mas 5 são aquelas pessoas que o empreendedor tem que buscar. Então, é de dizer, olha, qual é a tese de investimentos desse fundo? Esse fundo gosta de software B2B. Então, sei lá, quem é que gosta de software B2B? A DGF, a DLM. Poxa, esses caras adoram isso. A iBricks gosta de consumo. Ela gosta de investir em empresas que ela depois vão colocar em consumo. Eu estou dando informações para vocês aqui, mas que essas informações estão disponíveis. Se vocês entrarem hoje no site da BVCap, vocês vão encontrar informações sobre esses fundos. Outra informação de falar, poxa, estamos começando a empresa, os fundos estão muito lá, estão muito depois. Vamos buscar na rede de anjos. Hoje você tem a Anjos do Brasil, que ela já tem mais de 200 investidores ativos, ela faz pitches mensais, ela apresenta pitches mensais para aquelas empresas que apresentam projetos que são mais bem estruturados, e essas empresas vão fazer pitch na frente de 20, 30 investidores anjos por mês. Então, há também uma questão da busca relacionada de dizer, poxa, os fundos estão aqui, mas eu não os encontro. Não, tem que também levantar um pouco, pelo menos essa é uma percepção que a gente tem, levantar um pouco da letargia e dizer, olha, poxa, eu vou atrás dos fundos que estão fazendo esse tipo de investimento. Então, acho que em sumário aqui, Daniel, é de dizer, ambos estão reclamando, mas a verdade é que muitas vezes falta também, especialmente da parte do empreendedor, buscar quem é o melhor investidor que está adaptado à sua tese. Pode falar, Marcelo. Não, é que eu acho assim, quer estar na chuva tem que se molhar, né? Os investidores, como eu estava comentando, hoje existe capital. Existe em São Paulo, né? Hoje eu estou indo para Manaus, só para vocês saberem, para fazer lá a Feira do Empreendedor lá de Manaus. 4 dias em que debates como esse vão estar indo gente do Brasil inteiro. Por quê? Manaus é um estado carente de eventos para startups, de informação sobre isso. Então, a gente está levando um monte de coisas lá para Manaus para fazer esse negócio despertar por lá, né? Em São Paulo, a realidade é outra. Se você entrar no site do Startup, né, startup.com.br, você vai ver uma agenda em que todos os dias você vai ter meetup, vai ter uma palestra lá na Germinadora, um evento, ontem teve evento lá na Aceleratec, toda segunda tem na Germinadora. Você tem uma série de locais em que diariamente você tem espaços para empreendedores. Você precisa estar, né, como dizia o Milton Nascimento, todo artista tem que estar onde o povo está. Essa é a história do empreendedor. Você quer capital, você tem que estar todos os dias nesses eventos. Esses eventos são gratuitos, gente. Mas eu fui e não rendeu nada. Era o que eu estava falando na primeira pergunta. Não é fácil. Tu não acha que vai chegar lá e o cara vai dizer, olha, que maravilha, cara, tu chegou, estou te esperando, estou precisando do teu negócio. Não. Às vezes tu vai num evento, ninguém vai te dar bola. No segundo, tu vai conhecer um cara que conhece o outro, que vai te dar o cartão de um terceiro, que no outro evento tu vai aparecer lá esse cara que foi indicado. Olha só, esse aí é o cara que foi me indicado antes de ontem para eu falar, e aí, quem sabe, faz uma reunião na semana que vem, e a coisa vai indo, e a coisa acontece. Né? Porque nem todo mundo consegue ter, como o Caetano conseguiu, por exemplo, às vezes ter o pai que tem um cara rico que consegue, na primeira tacada, acreditar na ideia dele.
né? O mundo dos normais, né? O mundo não é feito de Ronaldinhos, não é feito de Neymar, né? É um monte de gente que está aí ralando para jogar. Né? Então, tem que estar indo em todos esses eventos são gratuitos, é ralar a sola do sapato, né? E conversar. Não adianta ir num evento, outra coisa que é bem importante, não adianta ir num evento, ficar lá, paradinho no canto, comendo o coffee break todo, entendeu? Isso aí não vai dar negócio nenhum, gente. Tem que meter a mão, ó, tem que estar com o cartão de visita no bolso, quer dizer, olha só, tudo bem, quem é você? Eu sou o fulano, eu estou com uma ideia, eu queria te apresentar, tu quer saber mais sobre a minha ideia? Né? Não quer, você sabe quem que poderia querer saber mais sobre essa minha ideia? Né? Você, não tem, então quem é que você pode me indicar, que outro evento você acha que alguém poderia querer saber da minha ideia? Quer dizer, você precisa estar a todo momento prospectando, a todo momento acreditando nesse teu negócio. Né? Então, hoje, em São Paulo, repetindo, em Manaus, eu sei que está difícil, às vezes, de encontrar um investidor. Né? Mas, mesmo assim, só para dar um exemplo positivo, a gente sabe que quando o interior começa, longe das capitais, começa a se movimentar, as coisas acontecem. Nós temos agora, eu fui convidado, mas não vou poder ir, eu não sei se você vai, dia 29 e 30, a Alagoas, né, vai ter o Demo Day lá em Alagoas, lá em Maceió. Em Maceió, hoje tem a Tracto, tem a HandTalk, que é uma empresa que foi premiada já internacionalmente, é uma empresa com um super propósito. Se vocês não sabem, a HandTalk ela é um aplicativo que resolve um problema para quem tem deficiência auditiva. Então, você liga o aplicativo da HandTalk, ele traduz uma programação de TV, um debate como esse, em Libras, para aquela pessoa que não consegue entender poder traduzir na hora. Né? Esse aplicativo foi feito lá em Alagoas. Então, em Alagoas, hoje, por conta de uma série de pessoas que estão ralando lá, tem um ecossistema em que essas coisas estão acontecendo. Então, isso eu espero que se espalhe para todo o Brasil. Mas, em São Paulo, hoje já tem muito evento, tem muita oportunidade para a pessoa ficar de domingo a domingo, indo a eventos, se formando, conhecendo outras pessoas, trocando cartão de visita e aperfeiçoando a sua ideia. Né? Que eu acho que esse é um outro ponto bastante importante. Né? Normalmente, eu digo o seguinte, o cara tem uma ideia... Né? O Caetano pode ter tido, olhou a fita. Quando ele começou a trabalhar naquilo, ele entendeu que talvez precisasse melhorar a qualidade, que ele precisava ter segurança para sempre, que o cara não queria. Tinha uma série de coisas que a ideia original que ele teve não estava formada. A ideia ela vai se adequando quando você vai no mercado, conversando com um, conversando com o outro, e não sendo cabeça dura. Né, ouvindo, aprendendo com os demais. Né? Então, é nesse processo que a ideia vai se lapidando, você vai encontrando as pessoas certas e você vai chegando lá. Né? Então, é um trabalho de muita ralação, né, de muita cara de pau, né, para mostrar, ouvir não. A cada não é a história da forquilha. Né? A cada não que você recebe, você tem que conseguir energia para fazer mais 2 contatos. É aí que você vai conseguir fazer. E não mais 2 contatos, mais 2 contatos. E aí você vai conseguir tendo uma rede de relacionamento que vai fazer você sair lá do outro lado. Porque não pode desistir no primeiro não, porque não é o que o empreendedor mais recebe nessa jornada toda. Né? Ouviu muito não, Gustavo? Nessa trajetória toda aí? Todo dia escuto. Todo dia, né? Mas é legal isso, que a lógica agora de... Porque parece também, eu falo os trem, que o povo acha que é simples. Né? Esse menino aí teve sorte da vida e tal. Eu acho que eu tive, mas sorte, o meu sócio fala assim, não, sorte é oportunidade mais competência. Exatamente. A oportunidade está lá, você teve competência de fazer, você é sortudo mesmo. Mas um negócio interessante é que a lógica agora é de fail fast. Né? Quanto mais rápido você falhar, melhor. Todo mundo agora trabalha para falhar o quanto antes. Mas não é falhar para desistir. Para falar, não, sou um fracassado e tal. Mas não, mas falhar para voltar para trás, refazer, colocar de novo na rua. Aprender, e hoje é né? barato fazer isso. Né? Então, antigamente era mais difícil você falhar, e tal, gastava um dinheirão. E quanto mais cedo você falhar, entender que aquilo ali não tem aderência ao mercado, melhor. Então, uma coisa que a gente sempre fez na Samba é validar isso com o cliente. Tudo que a gente vai fazer lá, a gente senta com alguém que vai comprar. Então, pensa isso lá atrás. Eu fiz isso inconscientemente. Na época não tinha esse trem de startup e tal, não. Mas aí eu fiz esse negócio de sentar lá
na emissora para validar meu produto, inconscientemente, na verdade, é porque eu queria gastar pouco dinheiro, porque eu estava gastando o meu na época. Então, eu falei, não, deixa eu validar isso aqui. Mas essa é a lógica, porque se a emissora falasse, não, para mim, então ninguém quer comprar isso. Mas ela falou sim, eu falei, não, então deve ter mais gente que quer comprar. Eu fui nas outras e fechamos todo mundo, né? Então, eu acho que essa lógica de falhar rápido é importantíssima. Legal. A gente está, infelizmente, indo já para o final desse módulo, o tempo está passando muito rápido. O Marcelo esbarrou nisso, era uma pergunta que eu tinha feito, ele até citou um negócio bem interessante que ele viu nos últimos tempos. Rodrigo, o que você tem visto? Não sei, se você puder nomear mesmo, falar de negócio e contar o que é o negócio, legal, porque eu acho que serve de inspiração, ou o que o mercado está olhando que é legal, ou se você for extrapolar para setor ou tipo de solução. O que você tem visto no dia a dia que tem te chamado a atenção? Até, Marcelo, depois, se você quiser complementar com outros casos legais. Tem 3 negócios bacanas, um fora do Brasil e 2 do Brasil, para a gente usar também aqui. Um negócio fora do Brasil é de um israelense, de uma empresa que se chama StoreDot, que ele desenvolveu um protótipo onde ele consegue fazer a recarga de bateria de celular, de qualquer celular, é isso que ele pretende fazer, em 30 segundos. Exatamente. Isso está no YouTube, quem quiser lá procurar vai achar, e ele no YouTube está lá demonstrando, ele está carregando, se eu não me engano, não era um Apple, acho que era um Samsung, e carrega de 1% a 100% em 28 ou 29 segundos. Impressionante. No Brasil tem 2 empresas, 2 startups legais, uma bem mais tradicional, uma que chama Hotel, que é um last minute corporativo de hotéis, que é um B2B, e começou como B2C, aí os investidores anjo pivotaram o projeto junto com o empreendedor, já receberam o Series A, o projeto está indo super bem, vendendo bastante, já estão faturando seus milhões, como um last minute corporativo, onde todo mundo só olhava para o last minute para o consumidor final, e ninguém prestou atenção no corporativo. E a última empresa que eu acho bacana também no Brasil, a que eu citaria, é uma que chama Stay Filme, que eles fazem, eles colocam as fotos, eu não tenho Facebook, mas as pessoas que têm dizem que são legal, você coloca um tema qualquer, praia, ele vai lá, pega todas as suas fotos relacionadas com praia no Facebook, onde você quiser fazer, e ele faz um filme, né, de 3 minutos com uma trilha sonora, é um negócio super interativo que, poxa, para famílias e tal, é muito bacana para grandes marcas especialmente. Então, eu diria, acho que são essas 3 que tá no estão mais radar. legais. Legal. Marcelo? Acho que eu vou dar um exemplo de um negócio brasileiro aí, recente, que é interessante e que passa por essa... Porque esse exemplo, por exemplo, da bateria do celular, ela é muito legal, mas ela tem uma base tecnológica muito alta. Quer dizer, muitos de vocês, eu, por exemplo, não saberia nem como iniciar um assunto desses, entendeu? Porque é muita tecnologia que envolve engenharia, pesquisa, né, uma série de coisas. Então, acho que assim, os nerds que se aproveitem desse tipo de oportunidade para conseguir estar pesquisando isso, né? Às vezes, para o empreendedor que não tem essa pegada de ser um desenvolvedor tecnológico, essa ideia de adaptar as ideias que estão dando certo, acho que ela é muito válida e a gente precisa entender identificando os problemas. Tem uma empresa brasileira que recentemente conseguiu aí um investimento, chamada Pet Hub, né? Quem conhece aqui o Airbnb? Levanta a mão, por favor. Ó, legal, tem 20% da sala. Então, eu vou contar o que é. O Airbnb ele é hoje um negócio que está assustando hotéis no mundo inteiro. O Airbnb é B&B de Bed and Breakfast. A pessoa ela aluga aquele quarto, ou ela até monta dentro da casa dela um quarto que estava vago para ela alugar para um turista ou para um executivo que venha passar uns dias num determinado local e não quer ficar naquela chatice, entre aspas, de hotel, quer ficar num ambiente mais familiar, a pessoa aluga o seu quarto que está vago para outras pessoas. Isso, gente, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Isso é um super negócio hoje, está dando super certo no mundo inteiro. Inclusive, tem várias cidades que os hotéis estão se mobilizando contra o Airbnb, porque as reservas estão caindo muito nos hotéis. A própria prefeitura de Nova York começou aí um trabalho de tentar regulamentar isso, porque os hotéis estavam começando a ficar com ociosidades frente a esse negócio. Mas, então, qual era a lógica do Airbnb? Alugar um quarto vago.
aqui no Brasil, uma pessoa disse, olha que ideia bacana essa. E ela fez um Airbnb, sabe para quem? Para pets. Então, se você vai viajar, né, às vezes é caro deixar o seu cachorro, o seu gato num hotel. Então, você tem uma outra pessoa que gosta de cachorro e de gato, e essa pessoa poderia ficar com o seu pet para você. Né? Então, chama Pet Hub, né, para hub de conexão, de aproximar as pessoas que têm pet, e você vai viajar e sabe que o seu cachorrinho, o seu gato, vai ficar sendo cuidado por alguém que tem amor por eles. Então, assim, acho que fica essa dica de um negócio legal e simples, né? No sentido assim, olha, é uma ideia que deu certo e eu adapto para resolver um problema de alguém. Acho que é um fechamento aí nessa história de como é possível empreender sem fazer a mesmice. Quer dizer, não é entregar o último aluno lá do meu curso que quis fazer o delivery de comida, era de Botucatu. E ele queria me convencer que em Botucatu tem um problema enorme. E ele disse assim, mas tu tem certeza que esse problema existe? E ele disse assim, cada vez que eu ligo para a pizzaria, domingo à noite, está dando ocupado. Isso vai dar super certo. Eu digo, eu acho que é melhor o cara comprar um outro telefone lá na pizzaria, vai resolver, né, do que ter um aplicativo para Botucatu para entrega de comida. Né? Gustavo, para a gente encerrar, tem algum negócio que você está prestando atenção ultimamente? Tem sim. Eu acho que em Araguari ia dar certo. Araguari é outro nível, né, cara? cara? É metrópole. Mas eu acho que tem duas empresas. Todos os grandes mercados vão ser revolucionados por startups. E o Brasil tem grandes mercados aí que estão prontos para serem revolucionados. Saúde, que tem pouca coisa ainda no mercado de saúde. Né? Outro dia eu estava com o Edson Bueno, lá, o dono da Amil. Ele estava, cara, o que tem de saúde aí? Não sei. Tem pouca coisa. Eu acho que é um mercado gigante. E educação é um outro mercado gigantesco também. E tem uma empresa que eu acho que é a primeira empresa brasileira, a primeira startup brasileira a virar uma startup de 1 bilhão. Né? Vai ser mais do que o Buscapé, que é o único exemplo, perto de 1 bilhão que a gente chegou. E, para mim, eu não sou acionista dela, podia ser a Samba, né? Então, mas não é não. Conta Azul. Conta Azul, o que ela faz? Ela é um ERP, é uma TOTUS para pequenas e minúsculas empresas. Então, assim, acho que o plano inicial deles é R$25 ou R$50. E esse cara, ele na verdade, ele substitui, eu sou muito próximo do CEO deles, e ele me fala que, cara, eu estou brigando, na verdade, para substituir a planilha, ou o cara que faz em caderneta. Então, ele permite que a pessoa que anota lá na padaria, na cadernetinha ou numa planilha, que ele faça agora, ele tem um ERP para ele. E eles crescem a um ritmo que eu nunca vi igual. Assim, eu não conheço nenhuma empresa hoje no Brasil que cresce como esses caras crescem. E é legal que é lá do interior de Santa Catarina também, né? Não é uma coisa que está nas grandes capitais. Exato. E a outra empresa que eu acho legal pra caramba é o Crânio, né, que é um aplicativo para celular de educação, em que as pessoas elas brincam, né, jogam, é gamification mesmo, você joga, ganha ponto, e na verdade você está treinando para o Enem ou treinando para o vestibular, brincando, né? Então, eu acho que esse é um tipo de startup que revoluciona a educação, e o Samir, que é o CEO do Crânio, está levando isso para o mundo inteiro. Né? Direto eu vejo ele está na China, igual o Thales. Esse é da República lá, das Minas Gerais. Mas, né? Ele é de Juiz de Fora, mais Rio de Janeiro. Juiz de Fora, está na China agora. Né? O Crânio está vendendo, esse aplicativo está na China, né, nas operadoras. Nos Estados Unidos e tal. E o Samir é doidão também, mas é preciso ter esse povo doido. Assim, tem que ser um pouco doido, que nem goleiro, né? Bom, Gustavo Caetano, Rodrigo Menezes, Marcelo Pimenta, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, gente. Valeu.